Depois de um terrível acidente de carro, liguei para o meu marido e pedi que me buscasse no pronto-socorro. Ele respondeu: estou almoçando com minha melhor amiga. Não posso simplesmente ir embora. Respondi: ok. O que o policial disse quando se aproximaram da mesa dele no restaurante o fez desejar não ter me deixado esperando. A mensagem chegou enquanto eu ainda sangrava. Não posso sair do almoço com a Charlotte agora. O ex dela está perseguindo ela. Chama um Uber. Desculpa, querida. Olhei para as palavras do meu marido através da tela de teia de aranha do meu celular, meu ombro deslocado gritando a cada respiração curta, e respondi com a minha única mão boa: ok. Aquela única palavra acabaria com o nosso casamento de 8 anos, embora Tyler ainda não soubesse. Ele estava ocupado demais confortando Charlotte Thomas sobre sua última crise fabricada para perceber que sua esposa estava deitada na sala de emergência do Riverside General, escolhendo entre a raiva e a morfina. As enfermeiras me perguntaram 3 vezes se podiam ligar para outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Mas eu continuei olhando para aquela mensagem, lendo-a repetidamente, como se talvez as palavras pudessem se reorganizar em algo que fizesse sentido. Meu marido, com quem estou casado há 8 anos, tinha acabado de sugerir que eu pegasse um Uber para casa depois de um acidente de carro que poderia ter me matado, porque Charlotte Thomas, sua amiga de faculdade com um fundo fiduciário e intermináveis desastres românticos, precisava mais dele. Esta manhã parecia uma vida diferente. Eu estava na cozinha às 6h30, preparando o café da manhã do Tyler exatamente como ele gostava. 2 ovos fritos. 3 fatias de bacon crocantes o suficiente para quebrar. Torrada integral com um toque de manteiga. 8 anos preparando o mesmo café da manhã, e eu conseguia fazer isso sem pensar. Minhas mãos conheciam os movimentos enquanto minha mente vagava para o jantar da conferência de farmácias naquela noite, onde recebi meu prêmio por 5 anos de serviço. Tyler havia prometido estar lá. Ou melhor, ele disse que tentaria. Charlotte está tendo outra crise, ele anunciou durante o café da manhã, sem tirar os olhos da tela do celular. O sorriso suave em seus lábios era o mesmo que eu costumava ver quando entrava em uma sala. Agora, pertencia às mensagens de texto dela. Mais uma. Mantive a voz neutra enquanto quebrava os ovos, talvez com mais força do que o necessário. Essa é a 3ª crise deste mês. O ex dela está perseguindo ela. Ela está com medo, Hannah. Marcos, o ex-namorado, estava perseguindo Charlotte há 6 meses, segundo ela. Estranho como a perseguição só parecia ocorrer nas tardes de quinta-feira, quando Tyler tinha seu horário de almoço mais longo. Estranho como nunca chegou a ponto de chamar a polícia. Eu queria apontar essas inconsistências, mas descobri que defender Charlotte era a nova religião de Tyler. Em vez disso, lembrei-o do jantar na farmácia. Sua resposta foi previsível. Vou tentar ir, mas se Charlotte precisar de mim? Ela precisaria dele. Sempre precisava às quintas-feiras. O problema com os almoços de quinta-feira era que eles começavam de forma tão inocente que eu nem conseguia ficar bravo de verdade no começo. 6 meses atrás, Tyler trouxe Charlotte à minha farmácia no Riverside General. Ela precisava de medicação para ansiedade, e Tyler queria ter certeza de que ela receberia o tratamento certo. Eu a observei de trás do balcão enquanto ela tocava o braço dele, rindo de algo que ele disse. O gesto era casual, íntimo, familiar. Tyler ajeitou a gravata quando ela o elogiou. Um pavão ansiando por atenção. Charlotte está passando por um divórcio difícil, ele explicou naquela noite. Ela não tem mais ninguém na cidade com quem possa realmente conversar. Um almoço virou 2. Mensal virou semanal. 1 hora virou 3. Sempre às quintas-feiras, quando eu trabalhava no turno da noite e só chegava em casa depois das 9. Tentei conversar com ele sobre isso no mês passado. Estávamos deitados na cama e eu sentia o cheiro do perfume dela na camisa dele. Algo caro e floral que deixava nosso quarto com cheiro de loja de departamentos. Você acha que Charlotte pode estar se aproveitando da sua gentileza? Perguntei cuidadosamente. Tyler se virou para mim com uma surpresa tão genuína que por um momento me perguntei se eu estava errada. Se aproveitando? Hannah, ela está desmoronando. O ex dela está abusando dela psicologicamente. Ela tem ataques de pânico. Ela precisa de apoio.
Os pais dela moram a 20 minutos de distância. Ela tem um terapeuta. Ela tem outros amigos, mas confia em mim, disse Tyler, como se isso explicasse tudo. Como se a confiança dela fosse mais importante que o nosso casamento. Eleanor Wilson, mãe de Tyler, me encurralou na recepção do nosso casamento, 8 anos atrás. Ela tinha bebido champanhe demais, e suas palavras vieram carregadas de verdade, como o álcool costuma revelar. Você é bom para ele, ela disse, não como um elogio, mas como uma avaliação. O Tyler precisa de alguém prático, alguém que não o deixe se perder. Você o manterá com os pés no chão. Achei que ela estava me acolhendo na família. Agora, eu entendia que ela estava me contratando para um cargo. O de guardião do Tyler, o cara prático que trabalhava em turnos de 12 horas enquanto ele trabalhava no escritório de contabilidade do pai, almoçando 3 horas sem consequências. Na manhã do acidente, observei Tyler se arrumar para o trabalho com a atenção de quem memoriza detalhes. Ele usava a gravata bordô que Charlotte havia elogiado na semana passada, a mesma que eu havia lhe dado 2 natais antes e que estava guardada no armário dele até ela mencionar como realçava seus olhos. Seu perfume estava mais forte do que o normal. Ele aparou a barba com uma precisão incomum. Reunião importante hoje? Perguntei. Só quinta-feira, ele respondeu, e nós dois sabíamos o que isso significava. Saí para o meu plantão no hospital pensando em quando paramos de nos ver de verdade. Quando foi que me tornei um móvel no meu próprio casamento? Quando foi que o telefone dele se tornou mais interessante do que as conversas com a esposa? As perguntas me acompanharam durante minha rotina matinal na farmácia, durante o intervalo para o almoço, em que comi sozinho na sala de descanso, e durante a tarde, que terminaria com meu carro amassado contra uma barreira de concreto e meu ombro deslocado. Percebi a ironia de ter passado a manhã aviando receitas para o medicamento para a ansiedade da Charlotte. Depois de um terrível acidente de carro, liguei para o meu marido e pedi que me buscasse no pronto-socorro. Ele respondeu: estou almoçando com minha melhor amiga. Não posso simplesmente ir embora. Respondi: ok. O que o policial disse quando se aproximaram da mesa dele no restaurante o fez desejar não ter me deixado esperando. A mensagem chegou enquanto eu ainda sangrava. Não posso sair do almoço com a Charlotte agora. O ex dela está perseguindo ela. Chama um Uber. Desculpa, querida. Olhei para as palavras do meu marido através da tela de teia de aranha do meu celular, meu ombro deslocado gritando a cada respiração curta, e respondi com a minha única mão boa: ok. Aquela única palavra acabaria com o nosso casamento de 8 anos, embora Tyler ainda não soubesse. Ele estava ocupado demais confortando Charlotte Thomas sobre sua última crise fabricada para perceber que sua esposa estava deitada na sala de emergência do Riverside General, escolhendo entre a raiva e a morfina. As enfermeiras me perguntaram 3 vezes se podiam ligar para outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Mas eu continuei olhando para aquela mensagem, lendo-a repetidamente, como se talvez as palavras pudessem se reorganizar em algo que fizesse sentido. Meu marido, com quem estou casado há 8 anos, tinha acabado de sugerir que eu pegasse um Uber para casa depois de um acidente de carro que poderia ter me matado, porque Charlotte Thomas, sua amiga de faculdade com um fundo fiduciário e intermináveis desastres românticos, precisava mais dele. Esta manhã parecia uma vida diferente. Eu estava na cozinha às 6h30, preparando o café da manhã do Tyler exatamente como ele gostava. 2 ovos fritos. 3 fatias de bacon crocantes o suficiente para quebrar. Torrada integral com um toque de manteiga. 8 anos preparando o mesmo café da manhã, e eu conseguia fazer isso sem pensar. Minhas mãos conheciam os movimentos enquanto minha mente vagava para o jantar da conferência de farmácias naquela noite, onde recebi meu prêmio por 5 anos de serviço. Tyler havia prometido estar lá. Ou melhor, ele disse que tentaria. Charlotte está tendo outra crise, ele anunciou durante o café da manhã, sem tirar os olhos da tela do celular. O sorriso suave em seus lábios era o mesmo que eu costumava ver quando entrava em uma sala. Agora, pertencia às mensagens de texto dela. Minha mão parou na maçaneta da porta. 3 contagens de on-off significavam pelo menos 2 horas verificando cada registro, cada assinatura, cada transferência. O jantar da conferência começou às 19h30, e minha premiação às 20h. Tyler já tinha deixado claro que a crise de Charlotte era a prioridade. Mas talvez se eu chegasse atrasado com o prêmio em mãos, isso significasse alguma coisa.
Talvez ele tirasse os olhos do celular e se lembrasse com quem se casou. Desculpe, Margaret. Hoje é o jantar da conferência. Lembra do reconhecimento de 5 anos? O rosto de Margaret mudou de compreensão para algo mais. Pena, talvez. Ela sabia sobre os almoços de quinta-feira de Tyler como todos no hospital sabiam. Fofocas se espalham pelas unidades médicas mais rápido do que qualquer vírus. Claro. Vá buscar seu prêmio, querida. Você mereceu. A chuva tinha começado durante o meu turno. Um tamborilar suave contra as janelas do hospital que se transformou numa chuvarada de verdade quando cheguei ao meu carro. Os limpadores de para-brisas rangiam contra o para-brisa. A borracha estava envelhecida além da utilidade, mas nunca ruim o suficiente para ser substituída. Mais uma coisa na lista de coisas que Tyler disse que resolveríamos juntos, mas nunca resolvemos. Saí do estacionamento do hospital e entrei em ruas já alagadas nas esquinas. O jantar da conferência foi no centro da cidade, no Marriott. 15 minutos com tempo bom, provavelmente 30 com essa bagunça. Meu celular estava no porta-copos, e eu ficava olhando para ele, esperando Tyler mandar uma mensagem dizendo que estava a caminho, que a crise de Charlotte havia sido resolvida, que ele se lembrava de que sua esposa seria homenageada naquela noite. Nada. A chuva caía com mais força quando virei na Madison Avenue. Os postes de luz criavam halos na água que escorria pelo meu para-brisa, e eu tinha que me inclinar para frente para enxergar direito. O rádio tocava algo antigo e melancólico, uma música que minha mãe costumava cantarolar enquanto lavava a louça. Pensei em ligar para o Tyler mais uma vez, mas qual seria o sentido? Ele já havia deixado sua escolha clara no café da manhã. Charlotte precisava dele. Charlotte sempre precisava dele às quintas-feiras. Eu estava pensando no que diria se alguém perguntasse onde Tyler estava hoje à noite, quando me aproximei do cruzamento da Quinta Avenida com a Madison. O sinal estava verde, já estava verde há vários segundos enquanto eu me aproximava a 40 km/h, cauteloso na chuva. Eu já estava entrando no cruzamento quando um movimento chamou minha atenção. Uma caminhonete levantada, uma daquelas coisas desnecessariamente enormes que universitários dirigem para se sentirem importantes, avançando pela quinta rua como se a chuva não existisse. O último pensamento coerente que tive foi que ele não ia parar. Aquele garoto na sua caminhonete enorme, provavelmente com 19 ou 20 anos, usando um boné de beisebol virado para trás, ia furar o sinal vermelho a toda velocidade. O impacto fez a porta do meu carro bater nas minhas costelas. O som foi extraordinário, nada parecido com o que os filmes fazem parecer. Foi úmido, agudo e final, metal se rendendo a metal na chuva. Meu corpo se movia em direções que não deveria. E, de repente, o volante estava em algum lugar perto da minha orelha direita, e a porta estava encostando no meu quadril esquerdo de uma forma que fez a geometria parar de fazer sentido. O tempo fez algo estranho então. Tudo desacelerou e acelerou simultaneamente. Eu conseguia ver gotas de chuva individuais no que restava do meu para-brisa, cada uma perfeita e distinta. A voz da minha mãe flutuou pela minha cabeça com absoluta clareza. Uma lembrança de 20 anos atrás, quando ela me pegou saindo de casa com a calcinha surrada. Sempre use calcinha limpa, Hannah. E se você sofrer um acidente? O que os paramédicos vão pensar? O absurdo daquele pensamento me deu vontade de rir, mas meu peito não se expandia direito. Algo quente escorria para meus olhos e, quando tentei enxugá-lo, meu braço esquerdo não respondia aos comandos. Ficou ali pendurado num ângulo que me embrulhou o estômago. Minha aliança refletia a luz da rua através da janela quebrada. Ouro coberto de vermelho que eu sabia ser sangue, mas não conseguia processar como meu. 8 anos usando aquele anel. 8 anos acreditando que ele significava algo mais do que uma joia. Agora era apenas metal em um dedo preso a um braço que não se movia, coberto de sangue de um ferimento na cabeça que eu não conseguia ver, mas definitivamente sentia. O rádio ainda tocava. Em meio ao caos do vapor do motor destruído e da chuva que entrava pelas janelas, aquela canção melancólica continuava como se nada tivesse acontecido. Meu cérebro, provavelmente em choque, decidiu que essa era uma informação de vital importância. A música era The Night We Met, de Lord Huron. Eu conseguia identificá-la mesmo com todo o resto desligado. Uma parte de mim achou isso hilário. Vozes começaram a penetrar na bolha de choque. Homem,
jovem, em pânico. O garoto da caminhonete repetia variações de eu não a vi, o sinal estava amarelo e ela está bem, repetidamente, como um disco riscado. Outras vozes se juntaram. Mais calmas, dando instruções sobre não me mover, sobre ligar para o 190, sobre verificar minha respiração. Depois, vozes familiares, profissionais. Os paramédicos chegaram mais rápido do que parecia possível, embora o tempo tivesse se tornado negociável, então talvez tenham se passado horas. Reconheci a urgência controlada em seus movimentos, a maneira como se comunicavam em frases curtas e eficientes. Eles estavam fazendo a avaliação inicial, verificando as vias aéreas, a respiração, a circulação, o básico que se aprende no primeiro dia de qualquer treinamento médico. Senhora, está me ouvindo? Não tente se mexer. Nós vamos ajudá-la. A jovem paramédica inclinada sobre mim não devia ter mais de 25 anos. Seu parceiro parecia ainda mais jovem. Eu queria dizer a eles que sabia o que estavam fazendo, que entendia a terminologia médica, que trabalhava no Riverside General, mas quando abri a boca, o que saiu foi o ombro deslocado, possível concussão, múltiplas lacerações na testa e no couro cabeludo. Eles trocaram olhares por cima da minha cabeça, o olhar que os profissionais médicos têm quando um paciente pode ter sofrido um traumatismo craniano, mas está falando claro demais para ignorar. Você é profissional da área médica? Perguntou o mais velho, enquanto estabelecia o acesso intravenoso com facilidade e prática. Farmácia Riverside General. Era para estar no jantar. Prêmio de 5 anos. As palavras saíram desconexas como contas de um colar quebrado espalhadas pela calçada. Eles trabalharam ao meu redor com uma eficiência coreografada. Colar cervical para proteger minha coluna. Exame cuidadoso do ombro que me fez ver estrelas, apesar do que quer que tivessem injetado pela intravenosa. Pressão no ferimento na cabeça. Aparentemente, aquilo foi mais impressionante do que eu havia percebido pela rapidez com que se moveram depois de ver. Vamos extrair você agora. Isso pode doer. Pode doer. Era a linguagem médica para isso vai ser uma agonia. Cortaram o que restava da minha porta com ferramentas que faziam barulho de vespas metálicas furiosas. Cada movimento fazia meus ombros e costelas arderem. Eu me concentrava em seus rostos, na chuva batendo em seus uniformes, em qualquer coisa, exceto na dor que fazia respirar parecer um afogamento ao contrário. Foi então que a policial Janete Morrison apareceu na porta da ambulância enquanto me carregavam. Reconheci seu rosto imediatamente, apesar da névoa do choque e da medicação. Ela pegava o remédio para a pressão da mãe todo mês, sempre tagarela, sempre perguntando sobre minha família, meu marido, minha vida. Hannah, querida, aqui é Janete Morrison. Você vai ficar bem. Precisamos entrar em contato com alguém para você. Para quem devemos ligar? A resposta automática veio sem pensar, programada por 8 anos de casamento. Tyler Wilson. Meu marido. Dei o número a ela enquanto parte do meu cérebro gritava que ele não atenderia. Que a crise do stalker de Charlotte seria mais importante do que a emergência da esposa dele. Que os almoços de quinta-feira eram sagrados, enquanto os acidentes de quinta-feira eram inconvenientes. As portas da ambulância se fecharam com um baque surdo que pareceu me prender em um mundo completamente diferente. A viagem até o Riverside General levou 12 minutos, de acordo com o relógio digital acima da minha cabeça. Embora o tempo tivesse se tornado elástico e instável desde o momento em que a caminhonete reorganizou meus planos noturnos, juntamente com minha estrutura esquelética, as placas do teto do pronto-socorro entraram em foco lentamente enquanto me transferiam da maca da ambulância para uma cama de hospital. Alguém tentou deixá-los alegres uma vez, pintando pequenas nuvens em alguns dos quadrados, mas anos de exposição à luz fluorescente os amarelaram, deixando-os com uma aparência mais parecida com dentes velhos do que com o céu. Contei-os enquanto o Dr. Webb manipulava meu ombro. Suas mãos eram profissionais e surpreendentemente gentis para alguém que parecia estar acordado há 36 horas seguidas. Isso vai doer, ele avisou, o que era a linguagem dos médicos para prepare-se para a agonia. No 3, 1, 2. Ele puxou 2. O estalo áspero do meu ombro deslizando de volta para o lugar enviou um raio branco por todo o meu lado esquerdo. Estrelas explodiram na minha visão e, por um momento, eu estava em outro lugar completamente, lembrando-me do Tyler no mês passado, quando pedi a ele para abrir um pote de picles.
Você é mais forte do que finge ser, Hannah, ele disse com aquele tom peculiar de leve irritação que aperfeiçoara ao longo de 8 anos. Você não precisa de mim para tudo. A ironia daquela lembrança me atingiu com mais força do que a medicação para a dor que eles estavam me dando por via intravenosa. Lá estava eu, com um ombro legitimamente deslocado, sem fingir nada, e Tyler não estava em lugar nenhum. Fiquei me perguntando se ele acreditaria que aquilo era real ou se pensaria que eu também estava sendo dramática. Do mesmo jeito que ele alegou que eu estava sendo dramática sobre Charlotte monopolizar o tempo dele. Pronto, disse o Dr. Webb, com satisfação evidente enquanto testava a mobilidade da articulação. Redução limpa. Você ficará dolorido por algumas semanas, mas sem danos permanentes. A enfermeira Patrícia apareceu ao meu lado enquanto o Dr. Webb atendia seu próximo paciente. Patrícia trabalhava em emergências havia 20 anos, e isso transparecia na maneira cuidadosa como ela se portava, como se tivesse aprendido a carregar os traumas dos outros sem deixá-los se infiltrar em seus ossos. Sua expressão tinha aquela combinação particular de simpatia e profissionalismo que sugeria que ela tinha notícias que eu não gostaria de ouvir. Querida, estamos tentando falar com o seu marido. O número de contato que você deu ao policial Morrison. Ela ergueu o telefone do departamento, mostrando o registro de chamadas. 3 tentativas diretas para o correio de voz de cada vez. 3 ligações. 3 vezes o hospital tentou informar Tyler que sua esposa estava na sala de emergência. Eu sabia exatamente onde ele estava. Podia imaginá-lo no Sterling Room com o celular virado para baixo sobre a toalha de mesa branca, dando total atenção a Charlotte enquanto ela detalhava qualquer crise fictícia que justificasse sua ausência. Mas saber e aceitar eram coisas completamente diferentes. Deixa eu tentar, eu disse, pegando meu celular com a mão boa. A tela era uma teia de rachaduras por causa do acidente, mas ainda funcionava. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava, embora eu não conseguisse dizer se era por causa da medicação ou pelo medo de já saber como aquilo iria se desenrolar. Sofri um acidente. Estou no pronto-socorro do Riverside General. Ombro deslocado, concussão. Você pode vir me buscar? A mensagem foi entregue imediatamente. Então aqueles 3 pontos apareceram e meu coração fez algo estúpido e esperançoso dentro do peito. Ele estava digitando. Ele tinha visto. Talvez as ligações não tivessem sido atendidas corretamente. Talvez ele estivesse em uma reunião. Talvez ainda houvesse uma explicação razoável que não envolvesse ele escolher Charlotte em vez da esposa ferida. Os pontos desapareceram e reapareceram várias vezes, como se ele estivesse escrevendo e apagando, tentando encontrar as palavras certas. Cada vez que desapareciam, minha esperança diminuía um pouco mais, até que finalmente sua resposta chegou com a vibração suave que outrora me fazia sorrir ao ver seu nome na tela. Não posso sair do almoço com a Charlotte agora. O ex dela está perseguindo ela. Chama um Uber. Desculpa, gata. Li 3 vezes, certo de que estava entendendo errado. A concussão deve estar afetando minha compreensão de leitura. Certamente meu marido, com quem estou casado há 8 anos, não tinha acabado de sugerir que eu pegasse um Uber para casa, vindo do pronto-socorro. Certamente ele não tinha priorizado o drama recorrente de quinta-feira da Charlotte em detrimento da emergência médica da esposa. Mas lá estava, em preto e branco, ou melhor, no azul e cinza da nossa conversa de texto. 23 palavras que conseguiram capturar tudo o que havia de errado em nosso casamento em uma única mensagem. A rejeição casual, a priorização da crise fabricada por outra pessoa, a sugestão de que eu lidasse com meu próprio transporte de emergência como se tivesse tido um pneu furado em vez de quase ter morrido. Algo se partiu dentro do meu peito enquanto eu olhava para aquela mensagem. Não exatamente o meu coração, embora certamente estivesse envolvido. Era algo maior do que isso, mais estrutural. A estrutura que sustentou minha vida por 8 anos. A crença básica de que, quando realmente importasse, quando tudo estivesse desmoronando, Tyler me escolheria, nos escolheria, se lembraria dos votos que fizera diante de nossas famílias e amigos. Patrícia ainda estava parada ali, observando minha expressão mudar enquanto eu processava a resposta do meu marido. Ela provavelmente já tinha visto essa mesma situação se repetir centenas de vezes, em diferentes variações. O cônjuge que não se importava. O parceiro que tinha um lugar mais importante para ir. O contato de emergência que não estava interessado na emergência.
Alguém mais vem te buscar, querido? Ela perguntou gentilmente. Olhei para o meu celular novamente, para a mensagem do Tyler ali, como prova de um caso que eu não tinha percebido que estava construindo. Então olhei para Patrícia, para o seu rosto gentil, que já tinha visto decepção demais para se surpreender com qualquer coisa. Não, eu disse, e minha voz soou estranha aos meus ouvidos. Ninguém vem, mas preciso fazer outra ligação. Percorri meus contatos até encontrar o número da policial Morrison, ainda salvo de quando ela me deu meses atrás, durante os arrombamentos na farmácia. Ela atendeu no segundo toque, com a voz carregada de preocupação. Hannah, como você está, querida? Eu estava preocupada. Estou estável. Obrigada, Janete. Tenho um pedido em comum. Minha voz permaneceu firme, apesar do terremoto que acontecia dentro do meu peito. Meu marido não atende o telefone, mas sei exatamente onde ele está. No Sterling Room, na quinta rua. Ele está na mesa de sempre, perto da janela, com Charlotte Thomas. Houve uma pausa do outro lado da linha, e pude sentir Janete processando o que eu realmente estava perguntando. Seria possível alguém notificá-lo pessoalmente? Continuei, cada palavra deliberada e clara. Só estou preocupada que ele não entenda a gravidade disso. Outra pausa, mais longa, desta vez. Quando Janete voltou a falar, seu tom havia mudado ligeiramente, com uma compreensão que me fez querer chorar pela primeira vez desde o acidente. Certamente podemos fazer isso, Hannah. Na sala Sterling, você disse. Enviaremos policiais imediatamente. Obrigada. Ele estará na mesa perto da janela. Aquela com vista para a cidade, com Charlotte Thomas. Eles têm toda quinta-feira. Toda quinta-feira, repetiu Janete, e essas duas palavras tinham mais peso do que deveriam. Depois de desligar, recostei-me no travesseiro do hospital e fechei os olhos, imaginando o que estava prestes a acontecer. A sala Sterling, com seus copos de cristal e guardanapos cuidadosamente dobrados. Tyler se inclinava para a frente para captar cada palavra da última crise de Charlotte. A mão dela provavelmente estava em seu braço, aquele toque casual que significava tudo e nada. Então a porta se abria. Os policiais entravam, seus uniformes escuros e oficiais contrastando com toda aquela elegância da toalha de mesa branca. As conversas cessavam. Forks parava no meio do caminho para as bocas, e todos naquele restaurante se viravam para observar a polícia se aproximando da mesa de Tyler. A mão perfeitamente cuidada de Charlotte voava até a boca. O rosto de Tyler alternava entre confusão, irritação e, finalmente, compreensão. O silêncio era completo quando o policial Morrison explicava que sua esposa havia sofrido um acidente grave, que ela estava na sala de emergência e que eles estavam tentando falar com ele há horas. O pronto-socorro havia criado seu próprio ritmo ao meu redor enquanto eu esperava pelo que viria a seguir. O bip constante dos monitores, o rangido suave dos sapatos das enfermeiras no chão polido, o murmúrio distante das crises de outras pessoas sendo gerenciadas com eficiência profissional. Eu tinha fechado os olhos, não dormindo, mas flutuando naquele espaço medicado entre a consciência e os sonhos, quando meu telefone vibrou contra o cobertor do hospital. 3 mensagens chegaram em rápida sucessão, e o nome de Tyler iluminou minha tela rachada como um sinal de alerta. Hannah, sinto muito. Não percebi que era tão sério. Por que o hospital não ligou mais de uma vez? Mandar a polícia foi completamente desnecessário e vingativo. Fiquei olhando para as mensagens, observando-as se confundirem e se reorientarem enquanto minha concussão transformava a leitura em uma aventura de paciência. A progressão era quase fascinante em sua previsibilidade. Desculpas, desvios, acusações. O manual de Tyler Wilson para evitar responsabilidades foi entregue em tempo real enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital com 15 pontos decorando minha testa. Outro zumbido. Você está sendo dramática sobre isso. 4 mensagens, 4 tentativas diferentes de me culpar. O acidente foi sério o suficiente para justificar um pedido de desculpas, mas não o suficiente para abandonar o almoço. O hospital deveria ter se esforçado mais para contatá-lo, como se 3 ligações para o correio de voz não fossem suficientes. Enviar a polícia foi uma vingança, não uma resposta necessária à sua indisponibilidade deliberada. E, finalmente, a joia da coroa da sua estratégia de desvio. Eu estava sendo dramático. Minha mão boa tremia quando coloquei o telefone de lado sem responder.
O que havia para dizer? Que um ombro deslocado e um traumatismo craniano não eram dramáticos o suficiente para chamar sua atenção. Que sua esposa sangrando em um pronto-socorro deveria ter esperado pacientemente que a crise de Charlotte se resolvesse. A cortina em volta da minha cama farfalhou e David entrou parecendo que tinha passado pelo inferno para chegar ali. Meu irmão mais novo ainda usava suas roupas de exposição imobiliária. A camisa azul impecável e as calças caqui que o faziam parecer confiável para potenciais compradores, embora agora estivessem amassadas e manchadas de chuva. Seu rosto, geralmente com um sorriso fácil que vendia casas e encantava clientes, era esculpido em pedra. 2 horas, disse ele, aproximando-se da minha cama em 3 passos rápidos. Estou dirigindo há 2 horas, pensando em todas as maneiras pelas quais eu poderia te ajudar na recuperação, morrendo de preocupação com a minha irmã. Sua mão encontrou a minha, gentilmente, apesar da raiva que irradiava dele. Aí eu chego aqui e a enfermeira me diz: seu marido sugeriu que você pegasse um Uber para casa. David, não. Hannah, simplesmente não. Ele puxou a cadeira do visitante para perto com a mão livre, sentando-se sem soltar a minha. Mostre-me as mensagens. Entreguei meu celular a ele, observando seu rosto se transformar enquanto lia as mensagens de Tyler. A progressão era quase teatral. Descrença, raiva, depois algo mais frio e calculista que eu reconhecia em seus negócios. Era David em modo de aquisição, só que, em vez de propriedade, ele estava calculando a remoção completa de Tyler da minha vida. 8 anos, murmurou ele, ainda rolando as mensagens. 8 anos que o vi te tratar como funcionária em vez de esposa. Mas isso é egoísmo de outro nível. Ele pegou o próprio celular, os dedos voando pela tela com eficiência praticada. Vou ligar para o Martinez, o chaveiro. Ele me deve um favor. Posso trocar suas fechaduras amanhã de manhã. David, não sei se. E a Morrison Moving Company. Eles são especializados em extrações rápidas, divórcios, problemas domésticos, esse tipo de coisa. Muito discretos e muito profissionais. A velocidade fez minha cabeça girar mais do que a concussão. Já faz 8 anos, David. Eu não posso simplesmente. Não pode simplesmente o quê? Exigir decência humana básica do seu marido? Esperar que ele apareça quando você estiver no hospital? Sua voz suavizou um pouco, mas seus dedos não pararam de digitar. Hannah, ele escolheu almoçar com outra mulher em vez da sua emergência médica. Não tem como voltar atrás. Meu celular vibrou novamente. Não era o Tyler dessa vez, mas uma notificação do Instagram. Charlotte Thomas tinha me enviado uma mensagem. Quase não abri, exausto demais para lidar com o drama que ela queria compartilhar, mas a curiosidade venceu. A mensagem era mais longa do que o esperado, e lê-la foi como assistir ao último pedaço da imagem cuidadosamente construída por Tyler se desfazer em pó. Hannah, estou mortificada com o que aconteceu hoje. Quando a polícia chegou no nosso almoço, fiquei chocada por Tyler não ter ido embora logo depois da sua mensagem. Perguntei por que ele não foi até você imediatamente. Tive que parar um pouco a visão antes de continuar. Ele disse que você estava sempre exagerando para chamar a atenção, que provavelmente estava bem e que só estava tentando manipulá-lo para ir embora. Mesmo depois que os policiais explicaram o acidente, ele continuou insistindo que você estava sendo dramática. Nunca fiquei tão enojada com alguém na minha vida. David lia por cima do meu ombro, sua expressão se tornando mais sombria a cada palavra. Eu não fazia ideia de que você estava realmente machucado. Ele fez parecer que você tinha sofrido um acidente e estava transformando isso em algo ainda maior. Sinto muito por ter participado disso sem querer. Tyler não é mais bem-vindo na minha vida. Espero que você se recupere rápido e encontre o apoio que merece. A mensagem ficou ali como prova em um julgamento que eu não tinha percebido que estava acontecendo. Tyler não só havia menosprezado meu acidente, como também havia me retratado ativamente para Charlotte como manipuladora e ávida por atenção. Mesmo quando policiais uniformizados explicaram que eu estava no pronto-socorro com ferimentos graves, ele manteve a ficção de que eu estava sendo dramático. Me mande essa captura de tela, disse David baixinho. Martinez pode estar aí amanhã às 8 horas. Morrison se mudando ao meio-dia. O que você acha de uma notificação formal redigida pelo meu amigo advogado e entregue por carta registrada?
Olhei para meu irmão, o homem que dirigiu por 2 horas sem hesitar quando precisei dele, que agora estava arquitetando a dissolução do meu casamento com a mesma precisão que usava para fechar negócios imobiliários. Ele não disse nenhuma vez eu avisei. Embora ele tenha me alertado sobre Tyler anos atrás, gentilmente no início, depois com mais insistência, à medida que os padrões se tornavam óbvios. Ele vai dizer que estou exagerando, eu disse, embora as palavras parecessem vazias mesmo enquanto eu as pronunciava. Deixe-o. Enquanto ele estiver falando, seus pertences estarão em caixas e as fechaduras serão trocadas. David apertou minha mão gentilmente. Hannah, ele te mostrou exatamente quem ele é hoje. Quando você mais precisou dele, ele escolheu outra pessoa. Não é um marido. É só um cara com quem você mora. Pensei em Tyler no Sterling Room. Como sua rotina de quinta-feira tinha sido mais importante do que a emergência da esposa. Como ele tinha me caracterizado para Charlotte, me retratando como histérica e manipuladora para justificar sua ausência. Como mesmo agora, depois da notificação policial e da humilhação pública, ele ainda tentava me culpar. Ligue para o Martinez, eu disse, com a voz firme apesar de tudo. Amanhã, às 8 horas. David assentiu, já abrindo o contato. E a Morrison Moving. Sim, tudo dele embalado e pronto. Meu irmão sorriu pela primeira vez desde que entrará, embora não fosse uma expressão feliz. Era o sorriso de alguém que vê a justiça finalmente chegar, mesmo que ela viesse vestida com desgosto e aventais de hospital. Eu cuido de tudo, disse ele, e eu sabia que ele faria isso. Enquanto Tyler provavelmente ainda estava no Sterling Room tentando salvar sua dignidade diante de Charlotte e dos clientes do restaurante que testemunharam sua humilhação pública, David já estava desmantelando a vida que construímos juntos com precisão cirúrgica. Meu telefone vibrou mais uma vez. Tyler de novo. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Olhei para a mensagem, depois para David, depois para minha aliança de casamento, ainda coberta de sangue seco do acidente. 8 anos reduzidos a este momento, a esta cama de hospital. Esta decisão que não era realmente uma decisão. Tyler fez a escolha por nós dois quando digitou aquelas 23 palavras sugerindo que eu pegasse um Uber para casa. David me entregou uma xícara de café às 7h45 da manhã de sexta-feira, 15 minutos antes da chegada de Martinez. Meu ombro latejava apesar dos analgésicos, e a ida do quarto para o sofá tinha demorado mais do que deveria, mas eu precisava estar presente. 8 anos de casamento não podiam ser desfeitos da cama. Tem certeza de que quer assistir? Perguntou David, embora já estivesse arrumando travesseiros para apoiar meu ombro machucado. Preciso ver isso acontecer. Se não, posso me convencer de que foi tudo um sonho. A campainha tocou exatamente às 8 horas. Martinez estava lá com uma caixa de ferramentas que parecia ter visto 1000 términos de relacionamento. Seu rosto envelhecido exibia a expressão de alguém que aprenderá a não fazer perguntas sobre por que as fechaduras precisavam ser trocadas numa manhã de sexta-feira. Irmã do David Wilson? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Vou te prender em mais ou menos 1 hora. Novas fechaduras, novas maçanetas. Vou até trocar aquela fechadura da porta dos fundos que você provavelmente esqueceu que existia. Ele trabalhava com precisão metódica. O som de perfuração e metal contra metal enchia a casa. No meio da instalação da segunda fechadura, ele fez uma pausa para beber água. Sabe, eu vejo essa situação com mais frequência do que você imagina, disse ele, enxugando a testa. O marido esquece que a esposa existe até a fechadura mudar. Aí, de repente, eles se lembram que são casados. A Morrison Moving chegou às 9h30, mais cedo do que o esperado. 3 pessoas com camisas azuis combinando se movimentaram pela casa com a eficiência que vem da prática. A líder da equipe, uma mulher chamada Rosa, que não devia ter mais de 1,50 metros de altura, mas que se portava como se pudesse levantar uma geladeira, me entregou uma folha de inventário. Fotografaremos tudo antes de embalar. Documentaremos qualquer dano existente. Trataremos cada item com cuidado, independentemente de quem o tenha. Profissionalismo e neutralidade, essa é a nossa política. Começaram no quarto. Eu podia ouvi-los trabalhando enquanto estava sentada no sofá. David ao meu lado com seu laptop, redigindo e-mails e fazendo ligações com uma eficiência silenciosa. O som de fita sendo puxada dos rolos.
O baque suave de itens sendo colocados em caixas. A pergunta ocasional sobre se algo era meu ou dele. O Rolex, gritou Rosa. Seu presente de aniversário de 3 anos atrás. Eu economizei durante 6 meses para comprar aquele relógio. Trabalhando horas extras durante a temporada de gripe. Tyler o usou 2 vezes. Tacos de golfe, dele. Eles custaram mais do que eu gastei com manutenção de carro em 2 anos, justificados como equipamentos de rede para relacionamentos com clientes que nunca se materializaram. A bola de beisebol autografada na vitrine. Dele. Um presente de seu pai, supostamente valioso, mas definitivamente nunca tocado. Cada item que eles embalavam parecia uma prova em um caso que eu não tinha percebido que estava construindo. As coisas caras que eu havia comprado para ele, tentando fazê-lo feliz, tentando ser a esposa que ele queria, os hobbies que ele havia começado e abandonado, deixando equipamentos caros acumulando poeira. As roupas de grife que tinham que ser lavadas a seco, ternos que custavam mais do que o pagamento mensal do meu empréstimo estudantil. A senhora Tim apareceu na porta por volta das 10h30, carregando um recipiente de sopa que cheirava a conforto e maternidade. Ela tinha 73 anos, morava no bairro há 40 e tinha opiniões sobre todos que normalmente guardava para si. Eu vi o chaveiro, disse ela, colocando a sopa na minha mesa de centro. Já era hora, se quer saber, senhora Tim. Aquele homem nunca te mereceu. Trabalhando o tempo todo enquanto ele. Ela fez uma pausa, de repente muito interessada em ajustar a tampa do recipiente de sopa. Enquanto ele o quê? Seu rosto se enrugou de desconforto. Não quero te chatear mais, querida. Você já passou por muita coisa. Por favor, seja lá o que for, eu preciso saber. Ela suspirou, acomodando-se na cadeira à minha frente com os movimentos cuidadosos de alguém cujas articulações reclamavam da maioria das atividades. Aquela mulher, aquela da BMW branca, tem vindo aqui nas tardes de terça-feira. Às vezes, quando você está no trabalho, ela fica por 1 ou 2 horas. Charlotte dirigia uma BMW branca. Nas tardes de terça-feira, eu sempre trabalhava até tarde, preparando o inventário para a manhã de quarta-feira. As informações se encaixavam como uma fechadura de combinação encontrando seus números. Quanto tempo? Talvez 3 meses. Eu não queria dizer nada sem ter certeza e depois não sabia como abordar o assunto e... Está tudo bem, senhora Tim, obrigada por me contar. Ela estendeu a mão e deu um tapinha na minha mão boa. Trouxe sopa de divórcio, a receita da minha mãe. Me servi dela há 40 anos, quando deixei o senhor Tim. A melhor decisão que já tomei. Depois que ela foi embora, fiquei pensando nessas novas informações, acrescentando-as à crescente pilha de evidências de que meu casamento já havia acabado muito antes do acidente de ontem. Charlotte não estava apenas almoçando com Tyler. Ela vinha à nossa casa, à nossa cama, provavelmente enquanto eu aviava receitas, contava comprimidos e fazia turnos extras para pagar seus gostos caros. Hannah. Rosa estava parada no corredor com uma expressão interrogativa no rosto. O escritório central. Tem muita papelada. Como você quer que a gente cuide disso? Levantei-me, com a mão de David apoiando-me no braço bom, e caminhei até o que fora o escritório de Tyler. Seus diplomas na parede, as certificações da empresa de seu pai, fotos dele em torneios de golfe e jantares de negócios. Tudo isso, uma imagem cuidadosamente construída de sucesso que eu vinha financiando há 8 anos. Embale tudo. Tudo o que é dele. As fotos do casamento. Olhei para a foto do nosso casamento na mesa dele. Nós dois sorrindo, sem saber que eu estava sendo contratada para um cargo e não para uma sociedade. Principalmente essas. O telefone de David tocou. Seu amigo advogado, pelo que ouvi na conversa. Eu podia ouvi-lo ditando termos, uma linguagem jurídica precisa que transformou meu desastre emocional em papelada. Término da coabitação, 48 horas para recuperação, nenhum contato direto, toda comunicação por meio de representante designado. Ao meio-dia, nossa casa estava transformada. 63 caixas estavam enfileiradas na entrada, cada uma etiquetada com o nome de Tyler e uma descrição geral do conteúdo. As paredes exibiam retângulos claros onde seus quadros estavam pendurados. O armário parecia cavernoso, com apenas minhas roupas.
O balcão do banheiro de repente tinha espaço para minhas coisas se espalharem, em vez de ficarem amontoadas em um canto. Isso precisa da sua assinatura, disse David, apresentando a notificação formal que seu amigo advogado havia redigido. Era linda em sua simplicidade. Sem emoção, sem acusações, apenas fatos. Os pertences de Tyler estavam embalados. Ele tinha 48 horas para recolhê-los. As fechaduras haviam sido trocadas. Qualquer tentativa de contato direto seria considerada assédio. Assinei com a minha mão boa. A caneta era estranha, mas manejável. Parecia assinar a alta de um paciente que estava ocupando espaço na cama por tempo demais, impedindo alguém que realmente precisava de cuidados de receber ajuda. Vou mandar entregar por carta registrada, disse David. Ele vai receber hoje. Ele vai dizer que estou exagerando, que estou sendo dramática. Deixe-o dizer isso para as caixas. Rosa se aproximou com sua última folha de inventário. 63 caixas no total. Tudo fotografado e documentado. Podemos armazená-las se não forem retiradas dentro do prazo especificado. 63 caixas. 8 anos da presença de Tyler na minha vida reduzidos a um número no formulário de uma empresa de mudanças. Parecia demais insuficiente para quase uma década de casamento. Obrigada, eu disse a Rosa, com sinceridade. Ela havia cuidado com as coisas dele com mais cuidado do que ele havia demonstrado na minha emergência. Querida, é isso que fazemos, disse ela, com a máscara profissional caindo um pouco. E cá entre nós, aqueles que priorizam almoços em vez de visitas ao hospital, geralmente acabam percebendo que perderam cerca de 3 meses depois. O alerta da campainha da câmera soou às 14h47 de sábado. David estava na cozinha fazendo sanduíches, insistindo que eu precisava comer algo além da sopa de divórcio da Sra. Tim, quando meu celular vibrou com a notificação de detecção de movimento. Quase não olhei, pensando que pudesse ser um entregador ou alguém dando a volta na entrada da garagem, mas algo me fez abrir o aplicativo. Tyler estava parado na porta, parecendo que alguém tinha tirado as pilhas. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava espetado em ângulos estranhos. A camisa de trabalho do dia anterior estava amassada e para fora da calça. Atrás dele, Eleanor Wilson emergiu de sua Mercedes preta, usando óculos escuros apesar do céu nublado. Sua boca formou uma linha tão apertada que poderia ter sido desenhada com uma régua. Eles chegaram, eu disse a David, que imediatamente abandonou os sanduíches e ficou atrás de mim, observando a telinha por cima do meu ombro. Tyler levantou a mão em direção à campainha, mas depois a deixou cair. Virou-se para olhar para a mãe, que já se aproximava com o passo determinado de quem realiza uma tarefa desagradável, mas necessária. Pelo áudio da câmera, eu conseguia ouvir a conversa deles. Só liga, Tyler. Ela trocou as fechaduras. Ela não vai atender. Então usamos o interfone. Fique em pé. Você parece patético. Eleanor apertou a campainha com um dedo bem cuidado, e o som ecoou pela minha casa como o martelo de um juiz. Não me mexi do sofá. David apertou meu ombro bom gentilmente, um lembrete silencioso de que eu não estava sozinha desta vez. Após 30 segundos, Eleanor apertou o botão do interfone. Sua voz ecoou pelo alto-falante com o mesmo tom que usava nos jantares em família, quando pedia à governanta para tirar os pratos. Hannah, aqui é Eleanor Wilson. Estamos aqui para recolher os pertences de Tyler, conforme especificado em seu aviso. Por favor, confirme se os itens estão prontos para remoção. Não há como você está se sentindo depois do acidente? Não sinto muito que isso tenha acontecido. Apenas negócios, o que honestamente era mais honesto do que ela tinha sido em 8 anos fingindo que eu era boa o suficiente para o filho dela. David estendeu a mão e apertou o botão de resposta. Senhora Wilson, aqui é David, irmão de Hannah. As caixas estão na entrada. A porta será destrancada remotamente. Por favor, conclua a remoção em 30 minutos. Houve uma pausa antes que Eleanor respondesse, com a voz ainda mais fria. Entendido. David apertou o botão de desbloqueio remoto e eu observei pela câmera Tyler abrir a porta pela qual costumava passar sem pensar. Ele parou logo na entrada, olhando para a parede de caixas como se estivessem escritas em uma língua estrangeira. Sua boca se moveu, mas a câmera não captou o que ele disse.
Eleanor passou por ele, examinando os itens embalados com a eficiência de alguém que faz um inventário. Comece a carregar, ela instruiu Tyler, que ainda não havia se movido. Quanto mais cedo terminarmos isso, melhor. Tyler pegou a primeira caixa etiquetada como material de escritório e observei sua expressão mudar ao registrar o que estava acontecendo. Não era um gesto dramático que ele pudesse evitar com conversa. Era real, definitivo, embalado e etiquetado com o tipo de precisão que não deixava margem para negociação. Ele carregou a caixa até a Mercedes, caminhando como se estivesse debaixo d'água. Eleanor supervisionava da porta, ocasionalmente instruindo a ter cuidado com certas caixas, tratando todo o processo como uma transação comercial que ela precisava supervisionar, mas com a qual não queria sujar as mãos. Em sua terceira viagem, Tyler parou em frente a uma caixa com a etiqueta Fotos de Casamento e ficou ali por um minuto inteiro, apenas olhando para a etiqueta. Seus ombros estavam caídos de um jeito que eu nunca tinha visto antes, como se alguém tivesse lhe tirado o fôlego. A voz ríspida de Eleanor interrompeu o momento que ele estava tendo. Tyler, não temos o dia todo. Charlotte está te ligando sem parar. Charlotte. Mesmo agora, mesmo durante tudo isso, ela ainda era prioridade. Tyler pegou a caixa e continuou sua jornada mecânica até o carro. Eu me vi observando-o através da câmera, aquele homem com quem passei 8 anos, e percebi que estava olhando para um estranho. Sem sua confiança, sua imagem cuidadosamente cuidada, sua certeza de que o mundo sempre se curvaria para acomodá-lo. Ele parecia vazio. De alguma forma, mais jovem, como uma criança forçada a limpar uma bagunça que fez, mas não entendeu. Itens de cozinha, caros, Tyler leu de uma caixa, levantando-a com cuidado. As panelas de cobre que ele insistiu que precisávamos, embora nunca tivesse preparado uma única refeição. A máquina de café expresso que custou $2.000 e fez um café com gosto idêntico ao da nossa antiga máquina. O fatiador de mandolina ainda na embalagem original. Eleanor permaneceu em seu posto perto da porta, checando o celular de vez em quando, provavelmente calculando como esse constrangimento afetaria sua posição social. Ela teria que explicar ao seu clube do livro por que sua nora não estava mais presente nos eventos familiares. É preciso encontrar uma nova narrativa para o repentino status de solteiro de Tyler, que não envolva abandonar sua esposa ferida para um almoço. Caixa por caixa, Tyler esvaziou a entrada. Suas roupas de grife, seus equipamentos de ginástica que ele usará 2 vezes, sua coleção de relógios, seus troféus de golfe de torneios da empresa. Cada ida ao carro parecia lhe custar algo, seus passos ficavam mais pesados, seu rosto, mais abatido. No que devia ser sua 15ª ida, ele parou em frente a uma pequena caixa etiquetada em diversos pessoais e a abriu ali mesmo, na entrada. Eu o vi tirando algo pequeno. Talvez o anel de formatura da faculdade, ou as abotoaduras que o avô lhe deixará. Ele ficou ali, segurando o que quer que fosse, de costas para a câmera, os ombros tremendo levemente. Tyler. A voz de Eleanor era cortante o suficiente para cortar vidro. Este não é o momento nem o lugar para dramas. Dramático. A mesma palavra que ele usou para o meu acidente. Devia ser uma das preferidas da família. Usada sempre que as emoções ameaçavam tornar as coisas inconvenientes. Ele fechou a caixa e a carregou para fora. Mas quando voltou para pegar a próxima carga, seus olhos estavam vermelhos. Se era por causa das lágrimas ou da falta de sono, eu não sabia dizer e percebi que não me importava muito. O processo todo levou 22 minutos. 8 anos de acumulação. 22 minutos de remoção. Tyler deu uma última olhada na entrada, verificando se havia algo esquecido. E por um instante, ele olhou diretamente para a câmera da campainha. Nossos olhares se encontraram através da barreira digital, e eu vi algo que nunca tinha visto antes em seu rosto. Compreensão. Não exatamente arrependimento, não um pedido de desculpas, mas um reconhecimento do que ele havia desperdiçado em um almoço de quinta-feira. Eleanor apareceu ao lado dele. É só isso? É, disse Tyler, com a voz quase inaudível pelo alto-falante. É isso aí. Eleanor estendeu a mão para o interfone uma última vez. Os itens foram recolhidos. Tyler queria que eu. Ela fez uma pausa e, pela primeira vez, sua compostura vacilou um pouco. Ele queria que eu te contasse que deixou a chave de casa no balcão da cozinha semana passada. Na semana anterior ao acidente,
ele já estava se afastando, provavelmente planejando sua estratégia de fuga enquanto eu fazia turnos extras e preparava seu café da manhã. A informação deveria ter doído, mas, em vez disso, pareceu a última peça de um quebra-cabeça se encaixando. Eles partiram sem dizer mais nada. O Mercedes partiu com 63 caixas com a vida de Tyler amontoadas no porta-malas e no banco de trás. Fiquei observando até o carro virar a esquina e desaparecer, levando consigo 8 anos da minha vida que eu nunca recuperaria, mas que não queria mais. David me ajudou a levantar e, juntos, caminhamos pela casa. O balcão do banheiro parecia enorme sem o arsenal de produtos de Tyler. O armário parecia ecoar com todo o seu espaço vazio. A parede da sala exibia retângulos pálidos onde seus diplomas e prêmios haviam sido pendurados, como fantasmas de conquistas que nunca haviam sido tão impressionantes quanto ele fingia. Fiquei ali na sala vazia por mais um instante, passando a mão boa pela parede onde o diploma de Tyler estivera pendurado. A tinta estava um pouco mais brilhante ali, protegida de anos de luz solar, um retângulo perfeito do que costumava ser. David já estava na cozinha terminando os sanduíches que tinha abandonado mais cedo quando meu telefone vibrou com uma mensagem da minha colega de trabalho Melissa. 2 semanas se passaram desde que as caixas partiram com a Mercedes de Eleanor. 2 semanas aprendendo a existir em espaços que pareciam grandes demais, silenciosos demais, meus demais. Meu ombro estava sarando, os pontos tinham sido retirados e eu havia retornado ao trabalho em meio período, apesar dos protestos de David de que eu precisava de mais descanso. Você nunca vai adivinhar quem eu vi ontem à noite, dizia a mensagem de Melissa. Seu ex no Murphy's Bar no centro, completamente bêbado, dizendo a todos no bar que você exagerou em um acidente. Disse que Charlotte estava tendo uma crise de saúde mental e precisava mais dele. O barman finalmente o interrompeu quando ele começou a chorar em seu uísque. Li a mensagem 2 vezes, imaginando Tyler no Murphy's, um barzinho que ele teria chamado de inferior a 6 meses antes. Agora ele estava lá, bêbado e desesperado, tecendo uma narrativa em que era vítima da reação exagerada de sua esposa dramática. O mesmo homem que sugeriu que eu pegasse um Uber no pronto-socorro agora estava chorando em um uísque barato por ter sido incompreendido. Ele disse mesmo que a Charlotte tinha tendências suicidas. A próxima mensagem de Melissa chegou. Como se isso justificasse tudo. Mas olha só. Minha prima Sarah trabalha no escritório da Charlotte. Ela passou a semana postando fotos da Praia de Cabo. Uma crise de saúde mental. Então, Charlotte fugiu para o México em vez de lidar com as consequências da indisponibilidade de Tyler. A mulher cujas crises intermináveis exigiam sua atenção imediata todas as quintas-feiras durante meses desapareceu no momento em que pôde realmente tê-lo. Havia algo quase poético nisso. Não respondi a Melissa. O que havia para dizer? Que eu não estava surpresa. Que Tyler descobrir o que é abandono era justiça feita friamente. Em vez disso, voltei a contar comprimidos e a preencher receitas, com os movimentos rotineiros sendo calmantes em sua previsibilidade. 1 mês depois, numa tranquila tarde de quarta-feira, Richard Wilson entrou na farmácia. O pai de Tyler parecia mais velho do que eu me lembrava, seu terno, normalmente perfeito, ligeiramente amassado, e o tipo de cansaço em seus olhos que vinha mais da decepção do que da falta de sono. Hannah, disse ele, aproximando-se do balcão com evidente desconforto. Eu não esperava, quer dizer, eu costumo ir à CVS do outro lado da cidade. Seu remédio para pressão arterial? Perguntei, já abrindo o perfil dele em nosso sistema. Profissional, neutro, como qualquer outro cliente. Sim. O médico aumentou a dosagem. Estresse. Entendeu? Eu entendi. A rede de fofocas da Riverside General era eficiente e abrangente. Tyler vinha cometendo erros na empresa do pai. Perdeu 3 clientes importantes em 2 semanas por faltar a reuniões, entregar relatórios cheios de erros e chegar atrasado e desgrenhado. O menino de ouro que ganhará um escritório de canto estava se deteriorando rapidamente. O Tyler está com dificuldades, disse Richard baixinho enquanto eu preparava a sua receita. Ele liga toda quinta-feira dizendo que está doente. Diz que não consegue atender naquele dia da semana. E a Charlotte não retorna às ligações dele. Aparentemente, mudou de número. Toda quinta-feira, o dia que era sagrado para o almoço deles, agora era o dia em que Tyler não conseguia mais funcionar.
Ele finalmente entendeu o que era ser abandonado por alguém que você achava que se importava com você. Só que Charlotte simplesmente parou de atender, enquanto ele preferia o almoço à minha emergência. Deve ser difícil, eu disse, mantendo o mesmo tom que usava com qualquer cliente que discutisse problemas pessoais. Richard estudou meu rosto por um momento, talvez procurando raiva ou satisfação. Não encontrou nenhuma das duas. Eu havia me tornado muito bom em neutralidade profissional no último mês. Ele estava passando pelo local do acidente, acrescentou Richard. O cruzamento onde aconteceu. A mãe dele acha que ele está se punindo. Entreguei-lhe a sacola de remédios. Só isso por hoje, Sr. Wilson? Ele assentiu, entendendo o limite que eu havia traçado. Enquanto ele saía, me perguntei se Tyler realmente passou por aquele cruzamento, se ele imaginou a caminhonete amassando minha porta. Se ele finalmente entendeu que alguns momentos não podem ser desfeitos com desculpas ou explicações. 2 meses após o acidente, exatamente 2 meses depois, um e-mail de 3 páginas apareceu na minha caixa de entrada antes que meu filtro automático pudesse detectá-lo. Tyler havia usado um endereço de e-mail diferente, provavelmente criado apenas para esse propósito. O assunto dizia: por favor, leia, finalmente entendi. Contra meu bom senso, eu abri. O e-mail era uma obra-prima de manipulação disfarçada de revelação. Ele alegou que o estresse do trabalho havia atrapalhado seu julgamento. Charlotte lhe dissera que estava tendo pensamentos suicidas, embora estivesse postando fotos do pôr do sol em Cabo. Seu transtorno de ansiedade, nunca mencionado em 8 anos, o fazia congelar em situações de crise. Ele estava em terapia há 2 semanas. Dirigiu até o local do acidente e finalmente entendeu o trauma que eu havia vivenciado com 2 meses de atraso. Agora vejo o quanto eu estava errado, escreveu ele. Quando eu estava naquele cruzamento, imaginei você preso no carro, sangrando, com medo, estendendo a mão para mim, e eu não estava lá. Eu estava comendo salmão caro enquanto você lutava pela sua vida. O detalhe do salmão era estranhamente específico e, de alguma forma, piorou tudo. Ele se lembrou do que estava comendo enquanto eu sangrava. Poderíamos tentar terapia, continuava o e-mail. Já encontrei um terapeuta especializado em traumas e reparação de relacionamentos. Sei que falhei com você, mas 8 anos não merecem uma segunda chance? 8 anos. Ele estava certo sobre o tempo, mas errado sobre todo o resto. 8 anos não mereciam nada. 8 anos foram apenas tempo gasto, não crédito automático para o perdão. Li o e-mail uma vez e configurei um filtro automático para o novo endereço também. Qualquer e-mail contendo Tyler ou Wilson iria direto para a lixeira. Sem notificação, sem tentação de ler, apenas silêncio digital. David ligou naquela tarde, enquanto eu estava no meu horário de almoço. Sua voz carregava um ar de diversão mal disfarçado. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O Tyler apareceu no seu escritório. Apareceu é pouco. Ele estava esperando no estacionamento às 7 horas da manhã, parecendo que tinha dormido no carro, implorando para que eu falasse com você, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele. Eu conseguia imaginar perfeitamente. Tyler, que sempre se preocupou tanto com as aparências, agora desesperado o suficiente para emboscar meu irmão em um estacionamento como se fosse um filme ruim. A segurança teve que escoltá-lo para fora. Acho que depois que ele começou a gritar sobre amor verdadeiro e segundas chances. O escritório inteiro assistiu pelas janelas. Minha secretária filmou. Na verdade, ele ficava dizendo: ela é minha esposa. Eu a amo, repetidamente, como se repetir isso o suficiente tornasse isso verdade retroativamente. Ele nunca disse isso quando era importante. Não, concordou David. Ele estava ocupado demais no almoço para dizer isso quando era preciso. A imagem de Tyler sendo escoltado para fora do prédio de David enquanto proclamava seu amor era patética e estranhamente satisfatória. Não porque eu quisesse que ele sofresse, mas porque ele finalmente estava sofrendo as consequências. Durante 8 anos, suas escolhas foram amortecidas pela minha acomodação. Agora ele estava aprendendo como era a vida sem essa rede de segurança. Hannah, você está radiante, disse Melissa, segurando uma taça de champanhe cheia de vinho espumante de supermercado, cujo sabor era melhor do que qualquer vinho vintage caro que Tyler já havia insistido que precisávamos. Sério, você parece 10 anos mais jovem.
6 meses transformaram mais do que apenas meu espaço de vida. O jantar se espalhou pela minha casa. Colegas da farmácia, 2 vizinhos, incluindo a senhora Tim, meus amigos do clube do livro, que Tyler chamava de intelectualmente prosaicos, e David, é claro, comandando a cozinha com a confiança de alguém que realmente gostava de cozinhar. No mês passado, servi o jantar em pratos que encontrei em 3 brechós diferentes. Nenhum combinava, mas, de alguma forma, combinavam perfeitamente. Um azul com florzinhas, um amarelo com padrões geométricos, um branco liso com uma lasquinha que lhe dava personalidade. Tyler teria morrido de vergonha. Eu os achei encantadores. Conte a história do cara com o peixe. Alguém gritou e Patrícia, minha ex-enfermeira do pronto-socorro, começou a contar uma história sobre um paciente que chegou com um peixinho dourado vivo em uma sacola, insistindo que ele precisava de atenção médica. Todos riram, o tipo de risada genuína e profunda que não se ouvia naquela casa havia anos. Ninguém se preocupava em parecer sofisticado. Ninguém olhava o relógio. Ninguém mencionou Charlotte, Tyler ou os almoços de quinta-feira. Na manhã seguinte, fiz minha última consulta de acompanhamento com o Dr. Webb no Riverside General. Ele manipulou meu ombro em toda a sua amplitude de movimento, balançando a cabeça com satisfação a cada movimento. Recuperação perfeita, anunciou ele, depois fez uma pausa, observando as finas linhas prateadas na minha testa, onde os pontos haviam sido colocados. As cicatrizes mal estão visíveis. Mais alguns meses e você provavelmente nem as verá. Elas não me incomodam, eu disse, falando sério. Aquelas cicatrizes eram prova de sobrevivência, evidências do momento em que tudo mudou. O Dr. Webb recostou-se, sua expressão mudando de profissional para pessoal. Sabe, passei por algo parecido há 5 anos. Não um acidente de carro, mas um momento em que o trauma revelou o que já estava quebrado. Minha ex-esposa levou os papéis do divórcio ao hospital quando eu estava me recuperando de uma cirurgia de emergência. Isso é horrível. Eu pensei isso na época, mas, olhando para trás, aquela cirurgia não acabou com meu casamento. Ela apenas expôs o que estava morrendo há anos, enquanto nós dois fingíamos que estava tudo bem. Às vezes é preciso uma colisão, literal ou metafórica, para nos mostrar que vivemos em ruínas o tempo todo. Suas palavras ficaram comigo enquanto eu dirigia para casa, seguindo um caminho que eu vinha evitando há 6 meses. O cruzamento da Quinta Avenida com a Madison parecia diferente à luz do dia, mais movimentado, mais comum do que o cenário de catástrofe pessoal que se tornará em minha memória. Parei no sinal vermelho, o mesmo que o universitário havia furado naquela noite, e esperei. O cruzamento era só asfalto e linhas pintadas. Não havia vestígios do acidente. Nenhuma marca de derrapagem ou vidro quebrado. Nada que o identificasse como o lugar onde minha vida se dividiu em antes e depois. Carros passavam em seus padrões habituais. Pessoas atravessavam a rua absortas em seus celulares. A vida continuou seu ritmo, indiferente à história que se desenrolava ali. Quando o sinal abriu, não me mexi imediatamente. Em vez disso, pensei naquele garoto na picape roubada, provavelmente com 19 ou 20 anos, que mudou tudo ao furar o sinal. Descobri pelo boletim de ocorrência que ele estava sóbrio, apenas jovem e burro, e correndo para encontrar amigos. O seguro dele cobria tudo. Ele enviou uma carta por meio de seu advogado, pedindo desculpas profusamente dizendo que teria pesadelos com isso para sempre. Eu queria responder para dizer a ele que sua imprudência acidentalmente me salvou, que sua incapacidade de parar no sinal vermelho me forçou a parar de aceitar menos do que eu merecia, que às vezes a destruição era a única maneira de criar espaço para algo melhor. Mas como agradecer a alguém por quase te matar? Como explicar que o pior momento dessa pessoa foi a sua libertação? O carro atrás de mim buzinou suavemente, me trazendo de volta ao presente. Atravessei o cruzamento me sentindo mais leve, como se tivesse deixado algo pesado para trás naquela esquina. A tarde de quinta-feira chegou sem alarde. Eu tinha trabalhado no meu turno habitual, voltado para minha casa tranquila, trocado de roupa e vestido roupas confortáveis que Tyler teria chamado de desleixadas. Nada de jantar elaborado para preparar. Nada de olhar para o relógio para garantir que tudo estivesse pronto quando ele entrasse pela porta após o almoço prolongado. Só eu, uma xícara de chá e um livro que comprei porque a capa era bonita e o resumo parecia interessante. O livro era um romance policial, do tipo que Tyler descartava como ficção comercial para quem não lê muito.
Eu estava completamente absorto no capítulo 12 quando meu celular vibrou. O nome de David apareceu na tela. Só para saber como você está. Você está bem? Olhei ao redor da minha casa, para os pratos descombinados secando no escorredor, para as almofadas que eu havia escolhido por serem macias em vez de elegantes. Para as paredes agora decoradas com fotos que me faziam sorrir em vez de impressionar os visitantes. O sol da tarde entrava pelas janelas que não estavam mais cobertas pelas persianas caras que Tyler insistira que precisávamos, substituídas por cortinas simples que eu mesma costurei no mês passado. Sabe de uma coisa? Respondi. Pela primeira vez em anos. Sério? Sim. Ótimo. Quer jantar no domingo? Aquele novo restaurante tailandês abriu perto de você. Parece perfeito. Deixei o telefone de lado e voltei para o meu livro, acomodando os pés no sofá que agora era todo meu para me esparramar. Lá fora, eu ouvia crianças brincando na rua, suas risadas ecoando pela janela aberta. A senhora Tim provavelmente estava em seu jardim, cantarolando as canções chinesas que ensinou aos netos. Os sons normais da vizinhança sempre estiveram lá, mas eu estava ocupado demais controlando o humor de Tyler para perceber. A tarde de quinta-feira se estendia à minha frente, vazia de obrigações ou ansiedade. Sem me perguntar quando Tyler voltaria para casa. Sem preparar explicações sobre por que o jantar era simples, ou porque eu estava cansada, ou porque não tinha organizado a lavanderia dele. Sem verificar meu celular para ver se a crise de Charlotte prolongaria sua ausência. Apenas paz conquistada com dor, mas que valeu cada momento da jornada que me trouxe até aqui. Pensei em Tyler de vez em quando. Do mesmo jeito que você pensa em um filme que assistiu, mas não consegue se lembrar direito do final. Ele existia agora no passado. Um personagem de uma história diferente, uma que eu havia encerrado e arquivado e não tinha interesse em reler. A raiva havia desaparecido meses atrás, substituída por algo que não era exatamente indiferença, mas também não era perdão. Estava simplesmente encerrado, acabado. Um capítulo que terminou quando aquela caminhonete reorganizou mais do que apenas metal e vidro. Meu ombro quase não doía mais. Apenas uma rigidez ocasional quando o tempo mudava. As cicatrizes na minha testa haviam desaparecido, transformando-se em linhas finas que pareciam marcas de preocupação, evidência de uma vida vivida, e não de um trauma sobrevivido. Tudo havia sarado, ossos, pele, finalmente, as partes de mim que eu não percebera que estavam quebradas até que começaram a se curar. Virei a página do meu livro, afundei-me ainda mais no sofá e sorri para algo sem sentido. Era quinta-feira à tarde. Eu estava sozinha e feliz. Genuinamente, completamente, pacificamente feliz. A arquitetura da minha nova vida era simples, mas sólida. Construída sobre alicerces que eu havia escolhido, e não herdado. Decorada com alegria em vez de obrigação. Era assim que a liberdade parecia. Nada dramática ou triunfante. Apenas tranquila, verdadeira e inteiramente minha. Se esta história de justiça poética fez você torcer pela volta de Hannah, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando a polícia entrou na sala Sterling expondo as prioridades de Tyler para todos. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum post.